Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal. E desta vez eu trago um vídeo que definitivamente não estava nos meus planos. Mas dada a situação, eu tinha que fazê-lo. Quem acompanha aqui o canal deve estar familiarizado com o conceito de Lost Waves. Esse é o nome dado a músicas que, apesar de termos ela completa ou uma parte dela, não sabemos o seu nome e a sua autoria. Existem centenas de músicas que estão nessa exata situação. E ao longo dos anos, muitas delas foram finalmente identificadas. E recentemente, uma das músicas mais procuradas da atualidade foi finalmente encontrada. E diga-se de passagem, esse caso se tornou uma das histórias mais absurdas que eu já presenciei na comunidade de Lost Media no geral. A maioria de vocês devem saber que eu estou falando da música que era conhecida como Everyone Knows That, ou Ulterior Motives, que ficou conhecida por um único clipe de 17 segundos postado na internet em 2021, que no caso é o seguinte. A atualização de edição aqui. Eu não vou poder colocar o trecho da música aqui porque algum abençoado pegou a música e colocou copyright nela. E muito provavelmente não foram os donos reais dela, mas sim algum espertinho tentando se aproveitar de brechas do YouTube. Então, caso você nunca tenha ouvido a música, eu vou deixar o trecho dela aí embaixo na descrição desse vídeo. Apenas esse curto clipe gerou uma enorme mobilização na internet de pessoas tentando identificar essa música, que no dia 28 de abril de 2024 foi finalmente encontrada. Mas antes de falar tudo de fato sobre esse achado, eu gostaria de fazer um retrospecto de toda essa busca, que foi no mínimo interessante. Então me acompanhe para entender melhor essa história. Começando de fato do início, a primeira vez que essa música apareceu na internet foi no final de 2021 em um site chamado What's That Song, site focado em permitir que os usuários postem um clipe de uma música que eles gostariam que fosse identificada. Nessa época, um usuário conhecido como Carl92 publicou esse clipe de 17 segundos que vocês viram anteriormente, pedindo para que alguém identificasse o nome e o artista dessa música. O próprio Carl deu o nome provisório de Everyone Knows That para a música. De início, com o interesse inicial pela música, ele deu mais algumas informações, como o fato dele ser da Espanha e ter encontrado essa gravação em uma série de arquivos em um DVD. Ele diz que possivelmente ele tenha gravado essa música fazendo testes de captura de áudio. Porém, segundo ele não se lembrava da onde ele teria feito essas gravações. Além disso, Carl92 afirmava que o arquivo com esse áudio era datado de 1999. Então ele teorizava que a música poderia ser do início dos anos 90. Porém, a maioria concordava que essa era uma música de meados dos anos 80. Uma das primeiras bandas pensadas como a possível dona dessa música foi uma banda de rock americana chamada The Cost of Living, já que eles tinham um dos seus álbuns listados no Discogs, o Comic Book Page, que tinha uma música chamada justamente Ulterior Motives. No momento que essa teoria foi levantada, esse lançamento não estava disponível na internet, mas em junho de 2023 o álbum completo foi disponibilizado no YouTube e, como vocês podem ouvir em seguida, essa banda não tem nada a ver com Everyone Knows That. E após trocas de mensagens com outros usuários sobre teorias de onde essa música poderia ter vindo, indo de uma possível música de um comercial até um trabalho de uma banda local, Carl92 fez um comentário dizendo que ele tinha perdido o interesse pela busca de forma meio abrupta em novembro de 2021. Após isso, o Carl nunca mais foi visto no What's That Song, e o seu sumiço aconteceu justamente quando a música começou a ficar popular na internet, já que pouco tempo depois disso, o canal do YouTube JK fez um upload da música a ilustrando com essa caixa de som rosa que posteriormente se tornou a representação visual da música. Além dela, esse canal postou diversas músicas que se tornaram bastante populares dentro do meio das Lost Waves. Mas infelizmente o canal JK já não existe mais, desde meados do ano passado, quando ele foi derrubado devido a uma reivindicação de direitos autorais falsa feita em cima da música Found My Mind, que inclusive já foi identificada e é uma música brasileira. E falando nessa
fase inicial da busca por essa música, a sua primeira menção aqui no canal foi lá em março de 2022, no meu primeiro vídeo sobre Lost Waves. Naquela época nem existia muita informação sobre ela e eu só a mencionei por ela trazer um sentimento bem forte de nostalgia, justamente por ser uma música com a sonoridade bem característica dos anos 80, e principalmente por causa dessa sonoridade nostálgica que, ao meu ver, essa música realmente se popularizou. E a sua popularidade veio principalmente através da rede vizinha, o TikTok, que tem vídeos falando sobre essa música com milhões de views, inclusive uns que envelheceram bem mal, mas vamos chegar lá ainda. Com o aumento da popularidade da busca, foi criado um subreddit dedicado a encontrar a autoria dela, o r/Everyone Knows That. E a partir daí, principalmente após a segunda metade de 2023, diversas possíveis pistas para finalmente solucionar a autoria da música foram apresentadas. Por um tempo, uma teoria bastante forte era que a música era um trabalho não lançado de início de carreira do duo de pop australiano Savage Garden, devido à semelhança que alguns usuários apontaram na voz de um dos membros da banda com a presente na música misteriosa. Sendo que, quando essa ideia começou a ganhar força, um dos membros do duo, Darren Hayes, tweetou a frase Everyone Knows That, claramente fazendo referência à busca, mas ele apagou esse tweet logo depois. E outro artista que foi considerado por ser a voz por trás da Everyone Knows That foi um músico brasileiro, o Ozzy Mello, que é conhecido principalmente pela sua carreira musical no Japão, país em que muitas pessoas diziam que a música podia ter vindo. Ozzy ficou ciente da busca e até deu algumas provocadas em seu Instagram na época, mas nenhum dos dois eram de fato os autores por trás da música. Inclusive, uma preocupação que surgiu nesse momento foi o fato de que quando alguém era teorizado como sendo o autor da música, dado a popularidade da busca, as suas redes eram completamente inundadas por pessoas, em sua maioria crianças do TikTok, exigindo que ele falasse sobre o caso. Isso fez com que muitas pessoas acreditassem que o real autor da música ficasse com medo de se revelar e ter suas redes tomadas por gente da internet. E também, além disso, como a gente está na internet, muitas pessoas começaram a criar histórias e recriações falsas da música. Uma das primeiras que surgiu e ganhou força falava que essa música era a trilha sonora de um comercial de uma marca de carros chamada Salim. A afirmação essa que foi rapidamente desconsiderada quando membros da busca entraram em contato com a marca. E praticamente todo dia no subreddit da busca, alguém dava um relato que se lembrava da música, que eles tinham mostrado para os seus pais que se lembravam da música também, às vezes até dando a continuação da letra ou falando de um artista que supostamente seria o autor da música. Mas obviamente nenhum desses relatos conseguiu apresentar provas concretas que comprovassem os seus relatos. Além de, é claro, vídeos editados colocando a música em comerciais obscuros, dizendo que eles haviam encontrado a Everyone Knows That. E muito por causa disso, pouco ou nenhum avanço na busca era feito durante o final de 2023. E de fato, parecia que a Everyone Knows That iria se juntar a também música misteriosa Like the Wind e ficar sem solução por décadas. Isso inclusive era algo que eu acreditava. Mas um achado interessante nessa época, porém, foi um registro de uma música chamada Ulterior Motives, que foi encontrada em uma database canadense chamada SOCAN, de autoria de Christopher e Philip Butch. E posteriormente, esse achado se comprovou bastante importante. Algo que já tinha sido comentado sobre a música era que existia a possibilidade dela ser uma trilha sonora de um filme adulto, digamos assim. Mas não era uma hipótese muito considerada, até que essa percepção mudou quando a Everyone Knows That foi finalmente identificada, da maneira mais inesperada possível. No dia 28 de abril de 2024, um usuário chamado Salt Pole Ball fez um post no sub da busca noticiando que a Everyone Knows That foi finalmente encontrada. E ela foi encontrada em um filme adulto.
Pois é, nesse post ele descreve como foi encontrar essa música nesse lugar pouco usual. Tendo em mente o nome daqueles dois indivíduos que apareceram naquela listagem mostrada anteriormente, ele se deparou com um trecho de um filme adulto no YouTube que falava na sua descrição que a trilha sonora teria sido feita por essa dupla. E esse clipe tinha uma música de fundo muito similar em estilo a Everyone Knows That. Logo eles assistiram todos os filmes eróticos que esses caras trabalharam na trilha, e foram muitos. Em outro post feito pelo usuário OneTruth5967, é dito que eles assistiram mais de 12 horas de pornô, até encontrar a bendita música em um filme chamado Angels of Passion de 1986, que lá pela primeira hora de filme, existe uma cena que toca de fundo a Everyone Knows That completa, que foi confirmada por ser de autoria de Christopher St. Butch e Philip Adrian Butch. Pessoas que trabalharam em trilhas sonoras de filmes adultos durante os anos 80. E por incrível que pareça, pelo menos o Christopher já se pronunciou sobre a descoberta em suas redes sociais, se demonstrando extremamente surpreso que a sua música estava sendo procurada por tantas pessoas na internet. Ele liberou a letra oficial da música e fez uns vídeos para seu Instagram mostrando seu estúdio, revelando que talvez ele irá fazer uma nova versão da música. Porém, apesar disso, no momento que eu estou escrevendo esse roteiro, a única versão que temos da música é a tirada diretamente do filme de 86, que junto dela tem vários barulhos de amor, se é que você me entende. Logo, se eu colocar a versão original aqui, é bem possível que o meu canal vai de arrasta pra cima. Felizmente, algumas pessoas já fizeram versões mais limpas da música, que ainda assim está em baixa qualidade, mas de qualquer forma, esse é um trecho de uma parte inédita da música. E sabe o que é mais irônico de tudo isso? O único trecho sem gemidos dentro da música são justamente os 17 segundos que o Carl92 disponibilizou no WhatsApp Song, sendo que o site permite um clipe de até 30 segundos de uma música. Logo, esse fato levantou a conspiração que Carl de fato sabia a origem exata da música, só não sabia o seu nome e a sua autoria, ou seja, ele achava que postando aquele trecho no WhatsApp Song, alguém iria sanar sua dúvida rápido e ninguém saberia que ele tinha pegado essa música de um filme adulto. Bom, se foi isso mesmo que ele pensou, a sua estratégia deu muito errado, já que toda a internet agora sabe que ele descobriu essa música enquanto possivelmente estava assistindo um filme erótico. Agora, o fato dele ter simplesmente sumido da internet lá no final de 2021 pode ser explicado como ele vem da crescente de popularidade da obra e ficando com medo de descobrirem a origem exata da música. Afinal, é muito mais fácil de descobrir a origem de uma música se a pessoa que a postou inicialmente na internet for uma peça ativa na comunidade. E isso foi algo que o Carl definitivamente não foi. Logo, ele fez aquele comentário falando que tinha perdido interesse na música, talvez querendo que o seu post entrasse na obscuridade e as pessoas parassem de falar da sua música. Mas novamente não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi justamente o contrário. E até agora, mesmo que a música tenha sido finalmente identificada, ele não se pronunciou. Mas enfim, só ele pode dizer se ele encontrou a música da mesma forma que a internet encontrou. Mas recentemente o autor da música, o Christopher Butch, fez uma aparição na rádio CBC, onde ele falava que inicialmente essa música não foi feita para um filme adulto. Na verdade, era uma música que eles tinham escrito como uma música normal mesmo, que posteriormente, como eles precisavam de dinheiro, foi vendida para um estúdio de filmes adultos. Logo, existe a possibilidade do Carl não ter visto essa música necessariamente nesse lugar, mas é pouco improvável, já que o clipe que ele disponibilizou é literalmente o mesmo encontrado no filme, tendo inclusive um barulho que muitos teorizavam como o próprio Carl comendo um salgadinho, mas hoje sabemos que esse barulho é na verdade o som da cama estralando com o peso que está em cima dela, se é que você me entende. Então dá para dizer que finalmente um dos maiores mistérios recentes da internet foi solucionado. Contudo, ainda existem diversas músicas por aí que a sua autoria ainda é desconhecida, como é o caso
caso da música mais misteriosa da internet, I Like the Wind, que está sendo procurada desde meados de 2007 na internet, e até agora não temos nenhuma evidência concreta que nos leve à banda que fez essa música. Mas vai que, dado esse boom de interesse em Lost Wave, essa busca ganhe mais força. E na minha visão, a música que está logo depois da Like the Wind, em quesito de popularidade que ainda está no status de desconhecida, é a música La Canción de Alicia, música encontrada em um edit do filme da Disney de Alice no País das Maravilhas, que possivelmente veio daqui da América Latina. Porém, ainda não se sabe ao certo qual é a sua banda ou artista original. Então, eu acho que é isso. Esse talvez foi o achado mais bizarro da história das mídias perdidas. Então eu achei que ele merecia um vídeo somente falando dele. Porque, apesar de qualquer coisa, a sua história é bastante fascinante, pelo menos pra mim. Mas, de qualquer forma, eu lhe peço para deixar as suas opiniões aí embaixo nos comentários. Também não deixe o vídeo sem deixar o seu like e se inscrever no canal, caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!